Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui no canal. Eu quero falar para vocês que eu estou usando uma novidade que tem no YouTube, é a comunidade. Esse é um lugar onde a gente deixa recado daquilo que vai acontecer nos próximos dias. E lá, essa semana, eu deixei um recado sobre a aula de hoje, que é uma bandeja para lavabo para o Dia das Mães. Você que quer presentear a sua mãe com algo diferente, feito por você mesma, é muito fácil essa bandeja. E para você que quer ganhar uma renda extra, também uma oportunidade muito boa, porque essa é uma data muito especial e bastante procurada. Tenho certeza que as duas opções vão agradar vocês. Eu fiz um sachê em tecido para colocar na bandeja. Porém, eu vou deixar para vocês o link da Fabiane Guimarães, que ensina como fazer um sachê, o aromatizante, o enchimento. Eu fiz a opção do tecido, ela está mostrando ali em tule. Para quem não tem experiência com costura, é uma ótima opção e também vai ficar muito bonito e elegante. Então, vamos para a aula de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui nós temos a bandeja que vamos fazer hoje. Essa daqui eu fiz 2 demãos de tinta branca, dei uma lixadinha. Por quê? O tecido, ele é de fundo claro, então eu achei que ia ficar melhor assim. Porém, você também pode usar direto, esse mesmo motivo, direto na madeira crua, que ele fica assim, como se fosse um fundo bege bem clarinho. Olha a diferença. Aí vai uma questão de gosto, certo? Eu já cortei o tecido aqui, que vai em volta de toda a bandeja. Também tenho aqui 2 reforços que vão no interior da caixa, tipo um L. Esse reforço vai ser com o pozinho roxinho com lilás. Tenho aqui o fundo interno da caixa, uma bolacha. Esse aqui é um papel cartão. E temos aqui também outro papel cartão, que vai ser o fundo da bandeja. E o meu tecido aqui também, do fundo da bandeja, também já está cortado. Uma graça esse tecido, né? Então é isso. Nós vamos começar com a lateral da bandeja. Vou separar aqui, por aqui de ladinho, e vamos lá. Aqui, ó, nosso tecido, ele é geométrico, então a gente tem que seguir uma ordem aqui. Não podemos colocar ele querendo aproveitar o desenho e ficar totalmente fora. Então, a gente tem que fazer para que tudo fique harmônico. Aqui, no caso, eu já escolhi, essa daqui é a frente da bandeja. Então, eu cortei o tecido e já marquei aqui com uma fita crepe. Se ele não fosse geométrico, a gente fazia como já fizemos das outras vezes. A gente começa de um ponto da lateral e vai envolvendo toda a borda da caixa. Porém, aqui, como ele tem esses detalhes dos desenhos, dos triangulinhos aqui, então a gente tem que prestar bem atenção. No caso, eu fiz o seguinte: coloquei uma fita crepe desse lado e uma desse, porque eu vou começar a colagem por aqui. Então, aqui eu tenho, desço um pouquinho, perfeito, certo? Então, é assim que nós vamos começar aqui a nossa bandeja. Pego aqui o rolinho, carrego bem ele na cola, desculpa.
Hoje a iluminação também não tá muito boa, mas vamos fazendo o que é possível, né? Então, seguro aqui, levo esse tecido pro lado de lá e passo a cola com o rolinho. A cola com o rolinho, ela é boa porque ela não deixa cola demais, né? Que quando a gente passa cola demais, mancha o tecido. E a gente não quer isso, né? Então, aqui, ó, passou bem a cola. Aí, eu desço o tecido com cuidado, porque eu quero que ele fique na posição que eu escolhi. Um pouquinho pra cá, aqui pra baixo, vendo sempre a linha do seu desenho. Aqui em cima. Não pode esticar o tecido, porque você deforma o desenho. Então, tem que ser delicado. Como eu vou arrematar aqui nessa ponta, eu vou dar continuação, tiro aqui as fitas e continuo aqui por este lado. Acompanhe o desenho. E sempre passa a mão delicadamente. Agora, aqui tem muito tecido, nós vamos cortar um pouco. Aqui eu passo a cola com o pincel. E desço o tecido. Agora, aqui, nós vamos primeiro puxar o tecido, passar a mão levemente, e aqui nós vamos marcar bem no vinco aqui da caixa, faz uma marquinha assim com a unha, bem no vinco. É que aqui eu nem enxergo direito, mas acho que vocês estão vendo, né? Porque depois isso daqui vai ser dobrado para dentro e ficar bem rente à quina da caixa, ok? Vou tirar aqui esses fiapinhos para não atrapalhar. Aqui, o interessante é o cortador circular. Agora, descemos o tecido, da mesma maneira que a gente estava fazendo, procurando manter aqui o desenho geométrico. Deixa eu ver, é isso. Passamos a mão e aqui vamos fazer aquilo. Volta um pouquinho, passa um pouquinho de cola nessa beiradinha, vira para dentro e chega bem juntinho aqui da quina.
Tá vendo? Deixa eu olhar. Isso. Certo? Agora, aqui, esse tecido tem que colar com esse. Então, nós vamos passar um filetinho de cola aqui. Prontinho, certo? Aqui tá o acabamento. Agora, vamos fazer aqui, virar esse tecido para dentro. Tenha sempre um lixinho à mesa, que isso facilita bastante. Aqui eu vou fazer com o pincel. Começamos aqui, dessa parte que é o interior. Passamos cola em toda a borda. Depois que passamos as colas nos 4 lados, como essa caixa vai ter pezinho, nós não queremos que fique muito tecido nos cantos, onde vai o pé. Então, a gente corta aqui na diagonal, para não ter excesso, acúmulo de tecido. Então, nos 4 lados, a gente faz a mesma coisa. Aqui, inclusive, a gente tira um pouquinho desse no interior. Vira. E vira aqui também. Prontinho. Agora, nós vamos virar aqui no interior. A cola tem que ser passada em toda a borda, para o tecido ir descendo e você não ter dificuldade nessa colagem. Coloca o tecido assim para fora e vamos aí fazer toda a volta. Aqui, ó, tem um excesso de tecido. A gente vem e corta bem rente. Passamos cola aqui para grudar aqui desse lado, a posição de mostrar. E aqui nós vamos descer esse lado primeiro, para depois ir para o lado de cá. E aqui, como é tecido,
nós vamos passar um pouco de cola nele. Certo? Então, aqui a volta da nossa bandeja já está pronta. Essa daqui é a frente, a lateral com um sachê, a outra lateral e o fundo da bandeja. Inclusive, eu fiz aqui um sachê de tecidinho do poá para depois colocar aqui na bandeja. Vou deixar para vocês o link da Fabi Guimarães que ensina como fazer esse sachê perfumado, ok? Agora nós vamos fazer o fundo da bandeja. Eu vou passar a cola e vou tentar. Eu posso fazer assim, como o desenho é geométrico e eu não consigo ver do outro lado porque ele é muito clarinho, eu coloco aqui a disposição que eu quero, aqui, ó, por exemplo, mantendo o meu coração sem cortar. Então, eu vou ter que seguir essa risca aqui, ó, essa linha desses últimos losangos. O que que eu faço? Eu faço um vinco, com a ponta aqui da unha mesmo, porque ele vai ficar aqui, bem justinho. Depois, aqui em cima, fica mais fácil. E as laterais também ficam mais fácil. Mas, tipo, eu tenho aqui uma direção, ok? Então, viro aqui, passo a cola com o rolinho. Como eu já disse para você outras vezes, você pode pôr um papel de rascunho por baixo, para você não ter problema de manchar o seu tecido. Aqui no caso eu esqueci o papel, mas eu já na prática vou fazer aqui, passar a cola sem problema. Então, aqui eu vou na minha marcação, que é aqui embaixo. Se você não consegue ficar com o vinco, você pode fazer uma marcação com um lápis ou essas canetinhas que apagam com o calor. Pronto. Aqui eu vou tirar esse excesso de tecido. E aqui também eu vou tirar o excesso de tecido, porque como eu falei, nós vamos colocar pezinho. Se a gente fizer essa dobra, é muito tecido. Então, aqui nós vamos também cortar quase rente, não é rente, tem que deixar um pouquinho. Os 4 lados. Agora, nós passamos a cola em tudo. É uma bandeja super fácil de fazer. Nós já fizemos aqui bandeja home office. Qualquer coisa vocês vão lá, procurem e vão ver que tem
Vamos ver que pode tirar alguma dúvida também nessas outras que a gente já fez. Cola sempre nos cantinhos do tecido, que é para dar um bom acabamento. Aqui nós usamos a espátula. Eu prefiro sempre puxar do maior para o menor, a extensão maior e depois a extensão menor. Aqui a gente dá uma viradinha com a ponta do dedo, só para garantir. Aqui não vai dar para vocês verem, mas ficou um pouquinho alto de tecido. Então, eu vou tirar. Por quê? Nós precisamos ter o menos tecido possível nas pontas por causa do pezinho. Então, aqui tá a nossa bolacha do fundo de fora. Agora, nós vamos colar aqui. Para depois colocarmos o pé. Aqui é cola generosa, porque é a madeira com o papelão. E agora aqui, em toda a borda da bolacha. A vantagem do tecido laminado é que ele não desfia tanto. Ou melhor, ele não desfia, né? E aí você tem mais facilidade no trabalho, enfim, tudo. Prontinho. Agora, para que não levante aqui, enquanto está secando, você pode fazer aquele truque da fita crepe ou colocar um peso em cima por uma meia horinha, só para dar mesmo uma boa colagem, ou a fita crepe, que a gente coloca os pedacinhos para ajudar, ok? Aqui, quando tiver o interior pronto, nós já vamos colocar o pezinho. Viram como é fácil? É uma bandeja muito bonita, super útil
e muito fácil de fazer. Você pode ter ela nessa medida, uma medida maior, mais estreita, mais comprida, enfim, a medida que você quiser. Tudo vai de acordo de onde você vai colocar a sua bandeja. Agora aqui eu já cortei o meu papelão, tá todo certinho, cabendo direitinho no interior. E aqui também o tecido. Ele, com as bolinhas, você tenta cortar o tecido bem assim na direção, retinho, entendeu? Com as bolinhas. Às vezes a gente não consegue, mas quando o tecido não é muito bom, né? Mas quando você tem um bom fornecedor igual a TX, você consegue encontrar tecidos de qualidade. Aqui também. Mesma coisa, você pode colocar um papel rascunho por baixo, passar a cola. E aqui vamos seguir as bolinhas. Sobra um pouquinho de tecido em todos os lados, porque ele vai ser acabamento para o reforço que vai na lateral. Vira para o outro lado, passa a mão delicadamente. E aqui você corta os cantinhos, deixando sobrar um pouquinho de tecido aqui, ó, tá? Não vamos passar cola aqui. Vamos passar cola no fundo da bandeja, cola generosa, porque é a mesma forma, papelão com madeira. Tô passando cola aqui nessa beirada, porque vai grudar esse pedacinho de tecido para fazer o acabamento. A setinha do meu tá de acordo com a setinha aqui de dentro da bandeja. Coloca devagar. E agora você fixa bem. Agora puxa o tecidinho para cima. Certo? Ajeita tudo. Prontinho. Agora aqui, vocês viram, né? Eu coloquei aqui o número 2 e aqui também o número 2, que é para eu não me perder em relação à lateral que a gente vai colocar, o reforço. Então, nós vamos começar pelo número 2. Opa, descolou. Não tem problema. A lateral é assim. Você mede o comprimento e a profundidade. Aqui, no caso, a bandeja tem 6 de altura. E eu cortei, então, a altura de 5,5. Para fazer esse vinco, você só faz um risco bem levezinho com estilete e aí ele tem essa facilidade em dobrar. Como o papelão, ele é fino, às vezes pode acontecer isso que aconteceu agora. Ó,
aqui o número 2, ele simplesmente soltou. O que que a gente faz? Colocamos nele um pedacinho de fita crepe. E pronto. Ele já tá aí funcionando numa boa. Então, nós vamos começar com a número 2. Também tentando acompanhar as bolinhas. Corta o excesso de tecido aqui, tem que deixar sobrar um pouquinho que é para acabamento. E para não ficar muito tecido, fazemos a mesma coisa nos 4 lados, que isso ajuda bastante a deixar um acabamento mais bonitinho. Então, agora com o pincel eu passo em toda a borda de cima e de baixo, mas não vou fazer na lateral. Enquanto esse vai secando, eu faço aqui do outro lado. E agora com a espátula, tá aqui. A gente vira. Opa. Prontinho, aqui uma lateral já está pronta, vamos colar, porque depois dela colada, aí é que eu posso colar a outra. Passo a dobradeira que é para ficar todos os lados bem colado, né? Aqui, nós vamos introduzir ela aqui. Vem pro outro lado. Tá vendo que aqui sobra o tecido? Esse aqui é o acabamento para quando vir a outra bolacha aqui, o outro reforço aqui. E desse lado a mesma coisa, sobra um pouquinho de tecido aqui para fazer o acabamento. Então, agora nós vamos passar cola. Eu prefiro começar aqui por essa parte da madeira e depois no reforço eu passo só na parte de cima e de baixo. Certo? Então, agora a gente começa pelo cantinho. Aqui fica uma posição um pouquinho ruim, mas vocês vão entender já já. Depois que você coloca aqui, no limite do canto, você vem aqui pro outro lado
coloca primeiro no canto e depois você alinha o restante. Isso você faz virado para você com a bandeja deitada. Vou deitar aqui, mas ó. Tá vendo? Esse lado, esse lado. Aqui sobra um pouco de tecido, que é pro acabamento. E desse outro lado também um pouco de tecido para o acabamento. Mas ó, que gracinha que tá ficando. Nós vamos fazer agora a outra parte e a bandeja tá praticamente pronta. Aqui nós já tínhamos cortado certinho, porém quando a gente coloca o tecido, ele aumenta. Então a gente tem que ver se vai estar certo assim ou se vamos ter que cortar um pouco, ó. Vamos ter que cortar um pouco desse lado e desse lado. Aqui eu vi que ele tá precisando um pouquinho mais. E desse lado aqui tá precisando um pouquinho menos. Essas coisas é no olhômetro. Não tem como você ficar ali medindo, medindo. Você coloca, aperta bem aqui no canto e posiciona aqui. Aqui, por exemplo, eu vou ter que cortar um tiquinho de nada, porque tá fazendo um biquinho. E desse lado aqui, parece tudo ok. Um pouquinho em cima. Não use tesoura de tecido em papel ou papelão. Sempre tenha tesouras diferentes. Se você tá até aqui, é porque você está gostando. Então, deixa o seu like, ele é super importante para mim. Quer dizer que estou fazendo um trabalho que o pessoal tá gostando. Se inscreva no canal, porque às vezes você fala, ah, não vou me inscrever porque eu lembro da aula. Mas às vezes a gente esquece o nome, vem outras aulas com o nome igual, de outras pessoas, de outro modo de fazer, e de repente não é aquilo que você quer. Então, quando você está inscrito no canal, você ajuda quem está ali te ensinando, e você também fica mais seguro para achar o conteúdo que você gostou. Aqui é a mesma coisa, cortamos 4 cantos. Passamos a cola e vamos colar as pontas da lateral.
Então, a gente vem aqui na quina, igualzinho fizemos com o outro. Já dá uma fixada. Vai aqui para a lateral menor. Opa. Gruda lá o fundinho, agora aqui. E aqui você vem para a lateral maior. Passa a mão delicadamente. E agora nós vamos reforçar aqui com a dobradeira. Olha que bonita, né? Uma gracinha, muito charmosa. No caso aqui é assim, né? Não, eu fiz de novo, virada para mim. Então, agora nós vamos colocar os pezinhos. Esse pezinho, ele é de 3 furinhos. Vão 3 parafusos. Quando você compra o pé, geralmente não vem o parafuso. Aí vocês têm que prestar atenção, porque tem pé dourado, pé prateado, pé ouro velho. E você tem que colocar o parafuso de acordo com a cor do seu pezinho, certo? Agora vamos lá. Aqui ele tem um relevo, tá vendo que o biquinho se encaixa aqui dentro desse triângulo, né? Então, você posiciona, viu que ficou bem encaixado, aí você pega um agulhão ou algum pontiagudo para fazer a marcação aqui. Então, você introduz o agulhão, que isso também facilita você tarrachar o parafuso. 1, 2 e um terceiro. Eu acho que eu não vou colocar o terceiro, vou colocar só 2, porque tá muito aqui na quina, certo? Então, esse daqui eu já vou pegar o parafuso, porque o furo também varia de um para o outro, viu? Se você põe o pezinho, deixa ele na sua frente para você saber que aquela referência é daquele pé. Porque às vezes a gente pensa que é tudo igual e não é bem assim. O artesanato sempre tem uma diferença. Pera. Parafusa um pouquinho, o outro. E aí você dá uma olhadinha. Tá tudo ok. Continua parafusando. Não pode apertar muito, porque esses parafusos com o MDF pode vazar a madeira, né? Aqui o outro. E vamos fazer assim nos 4 lados. Mas vamos colocar só 2 parafusos.
Prontinho. Essa é a frente da bandeja. E aqui o sachê para você colocar. Pode colocar, como eu disse, um home spray, sabonete em barra, sabonete líquido. E vai ser um presente muito bonito e charmoso para sua mãe. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter prazer em responder. Viram como é bem fácil de fazer essa bandeja e como ela fica bonita? É óbvio que o tecido influencia muito. Esse tecido em lavanda é muito bonito e charmoso. Ele e outros você encontra lá na ATX. Então, eu espero que vocês curtam, compartilhem, deixem o seu like e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sempre terá novidades por aqui. E aquela novidade, fique ligado na comunidade. Sempre vai ter recadinho lá adiantado daquilo que vai acontecer na próxima aula. Então, um beijo para todas e até lá!